Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Pode assentar, irmãos. Muito obrigado pela reverência à palavra de Deus. Meus irmãos, nessa noite nós estamos dando sequência ao tema, proposto pelo nosso pastor dirigente. A igreja não vai parar, E nós queremos me veio ao coração esse texto, porque na terça passada nós estávamos aqui, ele discorreu aqui no verso 17, Ele tocou nesse versículo 17, aí veio esse tema, esse texto aqui, no nosso coração, e nessa noite eu quero com os irmãos, nós pensarmos um pouquinho nesse texto da palavra de Deus, Amém? Então, nós vamos iniciar aqui o capítulo 10, vendo que Paulo, nós começamos a partir do verso 6, o pastor Walter leu para nós, a partir do verso 6, mas o apóstolo Paulo, ele para no versículo 5, ele para o seu discurso no versículo 5. Os irmãos que estão aqui nessa noite, eu quero informar os irmãos, sei que muitos sabem, mas talvez você que não sabe, quando nós olhamos para Romanos, nós precisamos entender que Paulo inicia um discurso lá no capítulo 9, e ele faz esse discurso no capítulo 9, no 10 e no 11, é um discurso só. É claro que ele vai mudando o seu raciocínio, mas é um discurso só, esses 3 capítulos, então eles não podem ser lidos separados. Mas só para nós entender aqui que nós começamos no verso 6, no 5, o apóstolo Paulo, você que está com a sua Bíblia aberta aí, você pode permanecer com ela aberta, nós vamos estar sempre olhando aqui os textos, não somente aqui de Romanos capítulo 10, mas alguns outros textos da Bíblia Sagrada nós vamos estar lendo. Mas dá uma olhada aí para você ver o verso 5, aonde ele parou, dizendo, ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Então ele encerra o bloco do capítulo 9, no capítulo 9 a tônica do livro de Romanos, que o apóstolo Paulo estava falando, é o tropeço da justiça própria. Então, a tônica do capítulo 9 é esse. O tropeço da justiça própria. Nós vemos que o povo de Israel errou e tropeçou porque teve justiça própria. Então, Paulo encerra aqui nesse versículo 5, esse bloco. Nós vemos que o povo judeu tinha no coração que poderia ser salvo pelas obras, ou seja, a sua própria força os conduziria à salvação. Então, veja que Paulo, quando ele cita aqui Romanos 10, verso 5, o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, o apóstolo Paulo está citando nada mais, nada menos do que Levítico 18, 5. Quando nós dermos uma olhada lá, Levítico 18, 5, você vai ver que o apóstolo Paulo está falando esse mesmo versículo, trazendo aqui em Romanos. Veja bem, Levítico 18, 5, ele diz aqui, portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os. O homem viverá por eles, eu sou o Senhor. Então, o que o apóstolo Paulo está fazendo aqui em Romanos 10, 5, é uma recordação, trazendo à tona Levítico 18, 5. Então, nós vemos que o apóstolo Paulo, nessa temática que ele encerra, ele diz, o homem que praticar a justiça da lei, viverá por ela. Então, aqui, o que o apóstolo Paulo está fazendo nesse primeiro discurso? Nada mais, nada menos do que está confirmando o pacto na criação. Os irmãos sabem que quando Deus ele faz o primeiro pacto, ele faz o pacto lá na criação. O pacto não era com Moisés, o pacto era na criação. Então, lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 16 e 17, nós vamos encontrar o que é escrito lá. Aquele mesmo texto que os irmãos vê muito pregar, onde Deus diz assim, da árvore da vida podeis comer, e de toda a árvore do jardim, mas da árvore
Está até aqui, o irmão vai, eu estou falando, o irmão vai colocando ali. Talvez se eu não ler como está ali, é porque eu estou falando com as minhas palavras, mas os irmãos podem acompanhar na tela. Então vocês veem que o Senhor Deus diz assim: de toda árvore, né, podeis comer, mas da árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, dela não tocareis, porque no dia que tocar, certamente morrerás. Não estou lendo, viu, irmãos? Estou falando com as minhas palavras, mas você pode acompanhar o que eu estou dizendo. Esse é o primeiro pacto que Deus faz com quem? Com o homem. Deus faz o pacto com o homem, dizendo assim, que o homem precisava fazer o quê? Obedecer. Esse é o primeiro pacto que Deus já faz com o primeiro homem, lá em Gênesis. O que eu acho interessante, e gostaria de destacar, o Senhor trouxe no meu coração hoje, ao estar preparando essa palavra para os irmãos, é que Deus, ele é tão gracioso, que primeiramente ele faz o quê? Ele forma o homem em 6 dias, e eu e você conhecemos o texto, que Deus, ele vinha ter comunhão com o homem, né? Deus vinha ter, diz a Bíblia, que todo virar do dia, Deus estava ali tendo comunhão com o homem e com a mulher, ali no jardim do Éden. Então veja, em primeiro lugar, Deus amou o homem, para depois trazer a lei. Então veja que Deus criou o homem, né? Deus vinha ter com o homem, mas depois Deus falou para o homem, trouxe a lei, dizendo assim: vocês precisam me obedecer. Então, eu fiz questão de trazer isso aqui, porque tem muita gente que tenta dizer assim, que a Bíblia é antiquada, que antigamente era mandamento, e que hoje não é mais mandamento. Então, isso aí os irmãos têm que entender que isso é heresia. O mandamento não começa com Moisés, o mandamento começa Deus falando para quem? Falando para o homem lá no jardim do Éden. E muita gente fala assim: não, primeiro é diferente hoje, porque hoje Deus, ele nos amou primeiro, e antes não nos amou. Uai, mas como que não nos amou? Se Deus criou eu e você, e perfeito, e diz que a obra de Deus, tudo que ele criou era o quê? Bom, e era perfeito. Ele me amou e te amou, tanto que me amou e te amou, que ele tinha comunhão com o primeiro homem lá no Éden. Então, Deus amou o homem primeiro, mesmo lá no Éden, mesmo lá no Antigo. Deus amou primeiro, para depois trazer o quê? O mandamento. Qual que é o mandamento? Obediência. Mas depois Deus também, ele vai atualizar isso, a mesma mensagem, porque quando você quer atualizar a Bíblia, você tem que atualizar o mesmo princípio. Você não joga fora o princípio permanece para sempre. Deus atualiza com Moisés. Agora Deus o quê? Ele ama novamente o homem primeiro. Como que Deus amou o homem ali na época de Moisés? Deus amou a nação de Israel, porque diz a Bíblia lá em Êxodo, né, no capítulo 3, que Deus ouviu o clamor, o gemido do povo de Deus, aonde? Lá no Egito. Deus ouviu o gemido do povo lá no Egito, e Deus falou: eu preciso livrar o meu povo da escravidão do Egito. Deus amou o povo de Israel. Depois que Deus tira o povo de Israel lá do Egito com mão forte, porque ele os amou Israel, meus irmãos, mesmo eles estando ali no Egito, e mesmo querendo seguir o Egito, mesmo sendo do jeito que eram, Deus o amou. E depois que Deus os ama, aí sim, Deus agora vem para Moisés e fala: Moisés, primeiro você viu que eu os amei, eu os tirei do Egito, eu os te tirei de lá, agora eu quero que vocês andem por aqui, para que vocês sejam o quê? Abençoados. Deus então faz o quê com o povo de Deus? Ele dá novamente leis para a obediência. Façam isso aqui e vocês serão felizes. Mas vocês façam, não porque eu estou mandando, façam porque eu amo vocês, façam porque eu com mão forte eu tirei vocês lá do Egito, e com mão forte vocês viram a minha mão, quando nós acabamos de ter a campanha, né, a última campanha que terminou, né, e quando vocês estavam lá naquela encruzilhada, estavam lá naquela enrascada, ali, né, onde não tinham mais saída para vocês, vocês lembram que eu disse para vocês: eu pelejarei por vocês e vocês calarão. Por quê? Porque eu os amei primeiro. Depois que eu os amei, que eu demonstrei o meu amor, que eu fiz milagres, que eu fiz tudo, agora
eu quero que vocês andem nisso, para que vocês também me amem, para que vocês possam ser bem-sucedidos aonde vocês estiverem. Amém? Vocês estão entendendo a progressão? E aí sim, o que na verdade, o que aqui Paulo está fazendo é atualizando o ensino que é de toda a Bíblia. E Paulo está atualizando isso aqui em Romanos. Amém, irmãos? Então, a Bíblia não tem que inventar nada, o princípio ele é o mesmo, de Gênesis a Apocalipse, pastor Aldemiro, o princípio é o mesmo, você não atualiza nada nele, você apenas vive tudo o que está escrito. Agora, o grande problema, irmãos, é que na Bíblia, se você pegar textos isolados e versículo isolado, você prova qualquer coisa. Você pegar a Bíblia e usar texto isolado, e você pode pegar vários textos isolados que vai falando na mesma temática, provando a mesma coisa. Nisso os irmãos veem aí toda hora heresias. A pessoa pega versículo e vai jogando uma cadeia. Está vendo? Na Bíblia está escrito, e não é só aqui, e está escrito aqui também, e está escrito aqui também. Mas o quê? Não te mostrando o contexto, como Paulo estava fazendo, como eu estou fazendo aqui para os irmãos, aqui também nessa hora. Amém? Qualquer irmão que quiser cooperar aí, os irmãos têm oportunidade, viu, irmãos? Mas vamos continuar. Então, é isso que Paulo está fazendo aqui no versículo 5. Então, eu quero que os irmãos entendam, o apóstolo Paulo, então, agora chega aqui no verso 6 do capítulo 10 de Romanos, dizendo, bom, antes, a justiça era alcançada através de quê? Através da lei. Antes, a justiça era alcançada através da lei, mas vocês viram e vocês são prova que pela lei ninguém consegue alcançar o quê? Justiça. A própria Bíblia, no Novo Testamento, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deus, olhando para a terra, nenhum sequer que cumpriu a lei. Então, a lei, boa, maravilhosa, abençoada, mas ela não tinha poder para trazer justiça ao homem. Então, o que Paulo está trazendo é, antes Deus deu a lei, boa, maravilhosa, para ser obedecida, mas ela não tinha poder, ela mostrava os erros, mostrava os pecados, mostrava o que tinha que fazer e o que não tinha que fazer, mas ela não tinha poder. Aí no verso 6, o apóstolo Paulo, então, traz agora o que tem poder para nos ajudar e trazer justiça a nós. E ele diz, então, no verso 6, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Amém? Então, na verdade, o que Paulo está fazendo aqui, irmãos, Paulo está atualizando o povo de Israel. Mas só que os irmãos sabem que isso aqui que Paulo está falando não é nada novo, pastor Aldemiro. Na Bíblia Sagrada já estava registrado. O que Paulo está trazendo aqui, nós vamos encontrar lá em Deuteronômio, capítulo 30, do verso 11 ao 14. Alguém pode abrir esse texto aí e ler para nós? Deuteronômio 30, do versículo 11 ao versículo 14. Você vai ver que lá no Antigo Testamento, na lei, já tinha isso aqui que Paulo está pregando. Amém? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11 ao 14. Quem puder fazer essa leitura aí. Então, os irmãos, eu disse, pode ficar com a Bíblia aberta e bem preparado, com a ferramenta que nós vamos ler alguns textos, mas vamos ler aqui então, se você quiser acompanhar aí na sua Bíblia, o irmão colocou aqui, Deuteronômio 30, versículo 11, diz assim, porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, tampouco está longe de ti, não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, ou que nos traga e nos faça ouvir para que o façamos? Nem tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nos traga e nos faça ouvir para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para o
fazeres. Você percebeu que é a mesma coisa do texto que nós acabamos de ler lá em Romanos? Quantos que perceberam isso aí? Então, o que Paulo está fazendo aqui é uma atualização do que Moisés já havia dito lá em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 11 ao 14. Na verdade, todo esse discurso do capítulo 30, versículo 1, até o versículo 20, você vai ver que Paulo, ele traz esse discurso aí nessa temática, e Moisés traz esse discurso, e Paulo está atualizando Moisés. Agora veja, amados, quando nós estamos falando aqui de Moisés, os irmãos que não leram o Deuteronômio, eu aconselho que você leia, você vai ver em Deuteronômio que nós temos quantos discursos de Moisés? Quero a ajuda dos irmãos aqui nessa noite. Quantos discursos nós temos de Moisés lá em Deuteronômio? Ninguém lembra? Me ajudar aí? Nós temos 4 discursos de Moisés lá em Deuteronômio, né? 4 discursos. O terceiro discurso de Moisés, capítulo 27 e capítulo 28 de Deuteronômio, né? Os dois capítulos, 27 e 28, é o terceiro discurso. Nesse terceiro discurso, o que Moisés fala? Moisés está falando assim, da lei, e ele está trazendo as bênçãos e as maldições, e que as pessoas precisavam, para ser bem-sucedido, precisava andar, obedecendo a Deus e obedecendo os mandamentos, aí traria bênçãos. Se desobedecesse, traria maldição. Esse é o terceiro discurso de Moisés. Aí quando você entra nesse 30, que eu acabei de ler para os irmãos, que Paulo está atualizando ali em Romanos, você vai ver que é o quarto discurso de Moisés. Eu acho interessante que no capítulo 30, Moisés está sendo profeta. Não sei se os irmãos sabiam que Moisés é profeta. Quem sabia que Moisés é profeta? Todo mundo, né? Moisés é profeta. E no capítulo 30 de Deuteronômio, Moisés está sendo profeta. Moisés previu que o povo de Israel, pastor Aldemiro, não conseguiria cumprir a lei, não conseguiria cumprir os mandamentos, não conseguiria obedecer aos mandamentos. Porque se errasse num só, já estava o quê? Já estava na desobediência. Moisés prevendo que o povo não conseguiria obedecer a Deus e obedecer os mandamentos, Moisés, então, nesse quarto discurso, ele traz aqui no capítulo 30, do verso 1 ao 20, ele traz, então, a esperança para o povo de Deus. Dá uma olhada comigo aí no versículo 6 do capítulo 30, os irmãos que estão aí no computador, põe aí para nós. 30, versículo 6. Dá uma olhada para você ver comigo o que você já encontra aqui em Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 6. Olha só. E o Senhor teu Deus circuncidará o quê? O teu coração e o coração da tua semente. Para fazer o quê? Para amar ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para que vivais. Moisés, pastor Zé de Moraes, ele percebeu que falar para o povo, faça isso, não faça aquilo, ande aqui e ande aqui, nesse lugar, não ande ali, o povo não ia dar conta. E ninguém dá, ninguém consegue. Moisés, então, foi o quê? Mesmo Moisés, no seu último discurso, ele atualiza dizendo, bom, a lei eu reconheço, ela não tem poder para trazer vida para mim e para você, mas tem uma coisa, eu sou profeta de Deus, e Deus vai imprimir no coração de vocês a lei dele no coração de vocês, para que vocês possam amar ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então é isso que Paulo está fazendo aqui em Romanos, capítulo 10, versículo 6. Agora você está preparado comigo para continuarmos o estudo de Romanos 10, verso 6. Você viu que Paulo está fazendo é uma atualização de Deuteronômio. Paulo não está inventando. Paulo não está trazendo outra doutrina, pastor Ademiro. Paulo não está trazendo outra teologia. A Bíblia é uma só. Paulo está pegando o que estava lá no Velho e está trazendo para que o povo entenda. E ele está falando para o povo hebreu. E nessa noite está falando para mim e para você também. Pois não, meu amado?
Amém. Paulo mesmo vai relatar, né, que ele se avantajava, né, nesses estudos aí, ao pé de Gamaliel e tudo mais, todo mundo conhece a história de Paulo. Então, meus amados, então veja bem aqui, Paulo está dizendo, né, no verso 6, a justiça decorrente da fé assim diz. Aí você vê o verso 7, parece meio estranho. Ninguém vai subir lá no céu para pegar Cristo, ou vai lá no abismo para pegar Cristo. Eu estou trazendo aqui a tradução para os irmãos entenderem. O que Paulo está querendo dizer com isso? Parece esquisito, é difícil de entender, né? Parece que Paulo faz uma mistura na nossa cabeça, pastor Ademilo, mas na verdade a única coisa que Paulo está querendo dizer para os hebreus é que, gente, Moisés profetizou, vai chegar o tempo que Deus vai imprimir no coração de vocês a lei, na plenitude dos tempos. E o que eu quero dizer para vocês, que agora não precisa mais vocês ir lá no céu ou ir no inferno, ou precisa fazer mais nada, já chegou o tempo, Jesus está pertinho de vocês, Jesus está junto à boca e ao coração de vocês não têm que procurar mais esse Messias no mar, ou no céu, ou no abismo, vocês não têm que esperar mais, o tempo chegou, Jesus está imediatamente nesse tempo, nessa oportunidade, para imprimir e fazer a cirurgia no coração de vocês, amém? Então o que Paulo está fazendo, irmãos? Atualizando, dizendo que Cristo chegou, né? Que Cristo está entre nós. Eu acho tão interessante que o Dr. Bruce Willis, né, um grande estudioso da palavra de Deus, ele interpreta esse versículo dizendo: Deus trouxe até nós a salvação através de Cristo, e ela está ao nosso alcance, amém? Se Cristo, ele não está nem no céu, nem no abismo, nem no mar, não está distante, pelo contrário, Paulo está dizendo para mim, pastor Toninho, e para o senhor, que Cristo está do nosso lado, tão pertinho que está perto da nossa boca e do nosso coração. Se ele está tão perto, a única coisa que precisa é que eu possa responder a ele. Se ele está perto de mim, eu preciso responder a este Jesus que está pertinho de mim. É isso que Paulo estava falando para aquele povo naquele tempo, e é isso que eu estou trazendo para os irmãos nessa noite, amém? Cristo está próximo de nós. E como nós respondemos? Lá no verso 16, aqui de Romanos capítulo 10, está isso. Então, aqui no capítulo 10, verso 16, diz: quem deu crédito à nossa pregação? Então, como responder? Dar crédito à pregação, que Cristo está pertinho de nós, do nosso lado, à nossa disposição, amém? Quantos nessa noite aqui deram crédito à pregação do Evangelho? Levante a tua mão e diga: obrigado, Jesus, por essa salvação, por estar bem pertinho de mim, e que eu tenho respondido a esta salvação, amém? Então, irmãos, veja bem, no verso 16 diz que nós precisamos obedecer ao Evangelho. Então essa é a resposta que nós temos que dar, obediência. Eu disse que lá no pacto com Adão, precisava de obediência. Lá no pacto com Moisés, na lei, precisava de obediência. E hoje no nosso pacto, precisa de obediência. Qual que é a obediência? Nos render ao quê? Ao Evangelho. Nos render a Cristo que está próximo de nós, do nosso lado. Essa é a resposta humana que é necessária de mim e de você. Amém? Então veja, meus irmãos, nós temos então duas divisões nessa pequena perícope que nós estamos estudando, do verso 6 ao 21, nós podemos dividir em duas: aqueles que respondem ao Senhor e aqueles que são petulantes e não respondem ao Senhor. Então você tem essas duas divisões nesse pequeno bloco que nós estamos estudando nessa noite. Nós vamos na primeira divisão, aqueles que respondem ao Senhor, a partir aí do verso 8, dá uma olhada comigo aí na sua Bíblia, deixa ela aberta. O verso 8 diz assim: porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração,
isto é, a palavra da fé que pregamos. Amém? Então, como que Deus alcança eu e você? Através da palavra. Essa é a base de tudo. A palavra está perto de ti. Então, essa é a primeira atualização que o apóstolo Paulo traz para mim, e traz para você, e traz para aquele povo ali naquela ocasião, né? Mas no verso 9, o apóstolo Paulo vai dizer para nós o modo da salvação. Dá uma olhada comigo aí, acompanhe na sua Bíblia. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então aqui nós temos esse modo de salvação, nós temos ele de duas maneiras. Ele opera de duas maneiras. Qual que é a primeira maneira? Primeiro, com a nossa boca nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso para aquele povo lá naquela ocasião fazia muita diferença. Talvez hoje no nosso século nós não damos muita importância a essa palavra, mas mesmo assim eu tenho certeza que os irmãos que entendem, tiveram a revelação da palavra de Deus, sabem a profundidade disso aqui. Mas naquela época, lá no segundo século, fazia muito sentido quando dizer que Jesus é o Senhor. Por quê? Naquela época ali, todo o povo da época, grego, romano e judeu, tinha que declarar quem como Senhor? César. César, no segundo, ali no primeiro século, né, já no primeiro e segundo século, César, os imperadores, era o Senhor daquela época. Então, quando a pessoa dizia Jesus é o Senhor, ele estava caçando o quê? Briga. Estava declarando que estava disposto a morrer, pastor Aldemiro. Jesus é o Senhor. A palavra no original é Kyrios, Senhor absoluto, Deus. Então essa é a primeira coisa. Se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e Jesus sendo o Senhor da minha e da tua vida, significa que Ele é o dono da minha e da tua vida, né? Não tem esse negócio, já vi muita gente dizer assim, não, Jesus é meu copiloto, ele vai comigo do lado. Não tem nada de copiloto, Jesus é o piloto, você é o step, é Jesus que está dirigindo, Ele é o Senhor, né, pastor Aldemir? Jesus é o Senhor das nossas vidas. Então, primeiro modo, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor. E em segundo lugar, com o teu coração credes que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Muito forte. Porque isso aqui que traz para mim e para você poder de Deus, para nós termos vida de crente. Porque falar que Jesus é o Senhor, não, eu sirvo Jesus, eu sou crente, muita gente fala. Mas crer no coração que Jesus ressuscitou dos mortos, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, tem poder para ressuscitar eu e você da vida pecaminosa. Crer nisso é que vai trazer o quê? Salvação. Então o povo lá naquele primeiro século, a igreja primitiva, a igreja lá do primeiro século, era assim que eles entendiam que a pessoa era crente, que era justificado. Como? Confessando com a boca que Jesus Cristo era o Senhor e crendo no coração que Jesus ressuscitou dos mortos. Eram esses dois passos, e aí a pessoa fazia mais uma coisa, como ato público. O que era? Eles batizavam, desciam as águas, como ato público, dizendo para todo mundo, Jesus é o Senhor, e eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e agora eu aceito o batismo para declarar tudo isso que eu estou dizendo. Amém? Então era assim que a igreja primitiva entendia como irmãos, como aqueles que pertenciam ao caminho. Amém, meus irmãos? Tudo bem até aqui? Então vamos prosseguir aí. É interessante que o verso 10, agora o apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós que existe fé, nisso. O verso 10, dá uma olhada comigo, porque com o coração se crê para a justiça,
e com a boca confessa a respeito da salvação. E ainda o verso 11, porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Então, quando tem fé nesse ato meu e seu, existe o que no nosso coração? Certeza da nossa salvação. Todo cristão precisa ter certeza da salvação. Se esse texto bíblico está cumprindo na sua vida, a Bíblia diz que aquele que nele crê não é confundido. Tem alguém aqui que está em confusão? Amém? Agora, quantos confiam e têm certeza da sua salvação? Levante a mão e agradeça a Deus, dizendo, obrigado, Deus, pela minha salvação. Obrigado, Pai, porque eu sei que o céu me espera. Amém? Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, veja bem, no verso 12 e 13, o apóstolo Paulo nos mostra aqui o alcance dessa salvação. Você que está com a Bíblia aberta aí, dá uma olhada comigo, verso 12 e 13. Não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, qual que é o alcance da salvação? Não há distinção entre judeus e nem gregos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que coisa preciosa, maravilhosa, que Paulo está revelando, tanto para os judeus, como revelando para mim e para você neste momento, né? Isso aqui, na verdade, é uma atualização de Joel 2,32. Alguém pode ler para nós? Joel 2,32. Paulo está atualizando a Bíblia. Você viu que ele atualizou ali Gênesis, Deuteronômio, né, Maldemiro? Paulo, Levítico. Paulo usa a Bíblia na sua pregação, e é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Então, o que Paulo está dizendo aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, já estava escrito pelo profeta Joel 2,32. Quem achou pode ler. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois os que escaparem estarão no Monte Sião e em Jerusalém, como o Senhor prometeu, e aqueles que o Senhor chamar estarão entre os sobreviventes. Amém, amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém, irmãos? Quantos aqui tiveram essa oportunidade de invocar o nome do Senhor para serem salvos? Obrigado, Jesus. Nós te invocamos aqui nessa noite, não é verdade? Aí agora o verso 14 e 15, Paulo mostra o plano de Deus, o mandato de Deus. E esse mandato é para quem? Para mim e para você, para a igreja. Verso 14 e verso 15, o mandato do Senhor. Dá uma olhada comigo aí, verso 14 e verso 15. Como, porém, invocarão? Você viu lá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo termina com esse argumento, no verso 13. Aí ele começa no verso 14. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão, né? Como invocarão no verso 14? Aquele a quem não creram. Então, primeiro, pastor Aldemiro, nós estamos mostrando que Jesus está perto de nós. Jesus está aqui, Jesus está à nossa disposição. Mas como invocarão a quem não creram? Mas ele continua dizendo, e como crerão naquele de que nada ouviram? Então, primeiro, para eles crerem, eles precisam ouvir. Precisa ouvir o quê? A palavra. Precisa ouvir as boas novas. Precisa ouvir que Jesus veio para trazer justificação. Amém? Então, como ouvirão se não há quem pregue? É isso que o apóstolo vai dizer. E como pregarão se não forem enviados? Agora, aqui aperta a igreja, né? Aperta eu e você cumprir o nosso mandato. Então, precisa de quê, irmãos? Para cumprir esse mandato do Senhor? Serem enviados, pregarem a palavra, o evangelho, para que o povo creia e para que o povo invoque. Amém? Não é assim a sequência? Então, primeiro precisa enviar. Diga comigo. Primeiro precisa enviar. Diga enviar. Depois pregar.
né? Depois ouvir, né? Crer, daí depois invocar, né? Então, essa é a sequência do apóstolo Paulo, do mandato dele para nós aí. E é tão interessante que o apóstolo Paulo termina o versículo 15, como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Isso aqui é algo que também está lá no Antigo Testamento. O apóstolo Paulo está trazendo para nós Isaías, capítulo 52, verso 7 e versículo 8, viu? Então, é o que Paulo está trazendo lá também diz: quão formosos os pés daqueles que anunciam a salvação, a palavra do Senhor, né? Amém, irmãos? Então, Deus está realizando tudo o que é necessário, enviando pessoas, chamando para pregar, e todos têm acesso a essa graça. Agora, ouvindo precisa crer, crendo precisa confessar, né? Deixarem de lado a justiça própria e não ficarem na bagagem anterior. Precisam confiar em Jesus para salvação. Então, essa é a primeira parte. Aqueles que creram, aqueles que acreditaram, aqueles que ouviram e aqueles que invocaram, né? Essa é a primeira parte. Agora o apóstolo Paulo, a partir aí do verso 16, ele começa a segunda parte, dizendo: aqueles que são petulantes e não creram na palavra de Deus, não creram na pregação do Evangelho. Vamos comigo aí a partir do verso 16, você que está com a sua Bíblia aberta aí, verso 16 diz: mas nem todos obedeceram o quê? Ao Evangelho. Pois Isaías diz, o que Isaías diz? Amém. Quem deu crédito à nossa salvação? Isaías 53, versículo 1. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Amém, meus irmãos? Então é isso que Paulo está trazendo também a palavra de Deus aqui nesse texto. Paulo está sendo bíblico, totalmente bíblico para o povo de Israel nesse momento, né? Amém? Então veja, o ponto que Paulo explica: não pode haver fé salvadora sem ouvir. Veja o verso 17 comigo. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Na versão revista e corrigida, que é que está aqui, né? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então nós falamos a palavra de Deus e as pessoas precisam ouvir. O que aconteceu com os hebreus ali naquele momento? Tinha alguém sendo enviado? Quem foi enviado? Paulo, Pedro, João, Tiago, Barnabé e tantos outros foram enviados. Então tinha alguém enviado. Tinha alguém pregando? Tinha alguém pregando, né? Não é, pastor Ademir? Tinha alguém pregando. Tinha gente crendo? Tinha gente crendo. Daí, ao crer naquilo que estavam ouvindo, que era a palavra de Deus, nisso surgia o quê? A fé. A fé vem pela pregação. Mas é qualquer pregação? Adianta, porque pregação seria uma homilia, né? Seria um sermão. Pregação seria isso. É qualquer pregação? Adianta eu vir aqui e falar da minha história, vir aqui, pastor Aldemir, e falar da minha experiência, vir aqui e falar da minha profissão. Adianta eu vir aqui e fazer isso, irmãos? Poderia ser uma pregação. Eu poderia trazer nessa noite uma pregação motivacional. Trazer algo aqui para os irmãos de prosperidade, de cura. Mas isso traz salvação? Não. O que traz salvação? Ouvir a palavra de Deus. E mais especificamente, na outra versão vai dizer, o Evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. O Evangelho é o quê? Boas novas. E quais são as boas novas? Cristo salva, Cristo justifica, Cristo dá vida, Cristo dá poder para que eu e você possamos cumprir o quê? A lei. Para que eu e você possamos obedecer ao Evangelho. Amém? Quem faz isso? Cristo tem esse poder de fazer isso na minha e na sua vida. Amém? Tem alguém que queria falar?
verdade. Então, amados, então veja que Paulo, o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 9:32, você que está com a sua Bíblia aberta aí, dá uma olhada aí no verso 32 do capítulo 9. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que de obras. Por isso tropeçaram na pedra de tropeço. Romanos 9:32. Paulo está dizendo assim, os judeus tentaram alcançar a salvação, pastor Aldemiro. Os judeus não eram maus, não eram ladrão, não eram pessoas ruins, era gente que buscava as coisas de Deus. Só que eles tentaram salvação através de quê? De obras. E aí Paulo está dizendo no verso 32, vocês tentaram justificação pelas obras, ninguém consegue. Por mérito próprio, ninguém consegue. Cumprir a lei, ninguém consegue. É isso que Paulo está dizendo. E eles eram zelosos. Dá uma olhada comigo aí, lá em Romanos 10:2. Porque eles dão testemunho de quem tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Veja que os judeus eram zelosos, pastor Aldemiro, mas não tinham entendimento. Eles liam a palavra, cada detalhe eles queriam cumprir, mas tudo que eles faziam era apenas exterior. Não tinha entendimento do que estavam fazendo. Amém, irmãos? Então não adianta, né, fazer coisas para o Senhor, não adianta pensar assim, não, quanto mais coisa eu fazer para Deus, quanto mais trabalhar para o Senhor, mais pertinho eu vou estar de Deus. É isso que Paulo está dizendo, não é isso. Você precisa estar com Jesus, porque é nele que você está ligado para ter a justificação, amém? Então, irmãos, o que eu quero trazer para você é que, de um lado, eu preciso dar uma corrida aqui, meu tempo está acabando, de um lado, nós temos fazer coisas, ter zelo por coisas, e do outro lado, que é a mensagem que o pastor tem proposto para a igreja nesses dias. A igreja não vai parar de ouvir a voz de Deus, é o que o pastor tem proposto para a igreja. De um lado você tem fazer obras, fazer coisas, ter zelo, e de outro lado você tem aqueles que sentam para ouvir e prestar atenção, né? Porque quando eu e você, pastor Aldemiro, começamos a fazer coisas e nos entusiasmamos e pensamos, não, eu trabalho para Deus, eu sou pastor, eu dirijo igreja, eu vou lá e eu abro culto, eu começo o culto, e eu canto, e eu prego, e eu venho aqui e canto na equipe de louvor, e eu faço isso, e eu dirijo, e eu faço isso, eu prego, eu ganho almas, e almas se aceita, e tem gente que está achando, pastor Zé de Moraes, que está fazendo, e está pertinho de Deus. E tem gente que se entusiasma com isso, se esquece do mais importante, parar para ouvir, porque a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, e ouvir a pregação do Evangelho. Eu tenho um pastor, foi professor meu no seminário, ele era da Igreja de Deus, ele dirigiu uma igreja lá em Trindade, 300 membros tinha essa igreja lá em Trindade, e ele estava naquele ativismo muito grande, fazendo coisas para o Senhor, igreja grande, a igreja crescendo, 300 membros, mas ele parou um momento e falou assim, gente, espera aí, eu não estou mais ouvindo Deus. Não estou mais ouvindo a voz de Deus, pastor Aldemiro. Ele entregou a igreja, irmãos. Ficou mais de ano, de joelhos, falando com Deus, para reencontrar o Senhor, porque ele perdeu Deus. Ele começou num ativismo tão grande, fazendo coisas, tendo zelo pela obra, ele tinha zelo, cuidado, punha ar-condicionado, punha aquilo ali, cuidado com a igreja, zelo, cuidado, era ativista, mas ele esqueceu de ouvir o Senhor. Então, é o que eu quero trazer aqui nessa noite, esse é o tema que o pastor propôs, a igreja não vai parar de ouvir a voz de Deus, porque é quando nós ouvimos Deus, irmãos, quando nós paramos para ouvir Deus, é que nós somos salvos, porque a fé vem pelo ouvir, e não é só a nossa salvação, é quando nós paramos para ouvir Deus, é que nós somos santificados, é quando nós paramos para ouvir Deus, é que nós somos glorificados, é quando nós paramos para ouvir Deus, que vem consolação a mim e a você. Então o resumo da história, pastor Aldemiro, o resumo da história é, a grande pergunta, é nós ou Deus? É eu
ou Deus? Amém, meus irmãos? Então, quando você, obreiro, que está trabalhando na obra de Deus, está sentindo exausto naquele cargo que o pastor te pôs, ou você que é dirigente de igreja, ou você que trabalha em alguma coisa para o Senhor, faz algo, e você está se sentindo exausto, é porque você está sendo foco. Porque quando eu e você paramos para ouvir Deus, e o braço de Deus, lembra a campanha? O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Quando é Deus que está fazendo a obra, quando é Deus que está movimentando, quando é Deus que está agindo, não tem peso, não é pesada a obra de Deus, não ficamos exaustos, mas nós ficamos tranquilos, porque sabemos que a mão de Deus é por nós. Então essa é a grande questão, é o nosso braço ou é o braço de Deus? É a nossa sabedoria ou é a sabedoria de Deus? É o meu jeito ou é o jeito de Deus? E às vezes nós pensamos, pastor, mas não tem nada mais passivo do que ficar ouvindo. Não sei se você talvez pensou isso aí agora. Pastor, não tem nada mais passivo do que ficar ouvindo. Tanto é que numa terça-feira como essa, muitos não querem vir, né? Porque parece que é passivo, pastor Ademir. Eu quero ir se tiver campanha, tiver que trabalhar lá, tiver que orar. Eu quero ir se tiver algo para me fazer lá, para pregar, cantar e tal. Ouvir não, parece que é muito passivo, mas eu quero contar um segredo para você aqui. Você que pensa que ouvir é passivo, é pela palavra que Deus fez o universo. Deus diz, haja luz e houve luz. Tudo que Deus faz é pela palavra. Então quando eu e você paramos para ouvir, saiba que quando nós estamos ouvindo o Evangelho, ouvindo uma palavra como essa, é nesse momento que Deus fala comigo e com você, impacta o meu e o seu coração, e tem mudança de vida na minha e na sua vida e na sua história, para que Deus possa falar contigo, amém? Veja, por exemplo, como que Deus faz? Salmo 29, dá uma olhada comigo, Salmo 29, do 3 ao 11, olha só o que está escrito aí, ó. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz saltar como o bezerro do Líbano, Sirion, como bois selvagens, a voz do Senhor despede chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às coças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória, o Senhor preside os dilúvios como rei, o Senhor presidirá para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa com paz o seu povo, amém, irmãos? O segredo de ter mudança no seu casamento, de ter estrutura no seu casamento, de ter estrutura no seu ministério, o segredo de você crescer em Deus, de você ser maduro em Deus, de você ser abençoado em todas as áreas, é o quê? É não parar de ouvir a voz de Deus. Não é esse o tema da campanha das terça-feira? Não parar de ouvir a voz de Deus. E eu profetizo que a voz de Deus nessa noite vai agir na tua vida hoje, em qualquer área que você precisa. Sinta a cura do Senhor aí, movendo em tudo aquilo que você precisa, amém? Quando escreve, levante a mão e diga, Deus, eu pego e tomo posse dessa profecia, em nome de Jesus, amém, irmãos? Amém? Então veja, eles precisavam de parar de correr segundo a carne. Dá uma olhada comigo aí, Romanos 9,16, olha como que os judeus estavam correndo, Romanos 9,16, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar a sua misericórdia. Então, não é por minhas obras, pelo meu esforço. É da misericórdia de Deus, é da graça de Deus, é da voz de Deus, é do Evangelho, é da palavra, é da Escritura, porque a fé vem pela palavra de Deus, vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. Então, eles precisavam deixar das suas forças, de deixar das suas obras, de deixar de ser zeloso sem entendimento. Tem que ser zeloso? Tem, né? Mas precisa ter entendimento. Pastor, nós precisamos ter obras? Sim, porque o apóstolo, não só Paulo, mas se você vai ver, Jesus falando lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, quando ele fala do Sermão do Monte, que eu e você
fomos salvos para que os homens vejam as boas obras em nós. Tito também vai dizer que nós fomos salvos para as boas obras. Tiago é um mestre nesta área, dizendo que a fé sem obras é morta. Nós precisamos de obra? Sim, mas em primeiro lugar, nós precisamos de quê? De ouvir a voz do Senhor, porque é ela que traz mudança na nossa história. Amém, irmãos? Então, veja bem, como o povo judeu, Romanos 10, você está comigo aí em Romanos 10, agora nós estamos no verso 18. O que aconteceu com o povo judeu? No verso 18. Mas não foi pregado para os israelitas, aí Paulo está dizendo no verso 18, foi pregado para os israelitas, e não só para os israelitas, foi pregado o evangelho em todos os lugares, em vários lugares. E como o israelita não quis, os judeus não quis, quem que foi aceitando a Deus, aceitando Jesus? Gregos, romanos, povos de outras nações, né, pastor Toninho? Foi aceitando Jesus. E ao acontecer isso, diz a Bíblia aqui no verso 19, né? Nós estamos aí em Romanos 18. Não ouviram, toda a terra se fez ouvir a sua voz, as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes, com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então veja que já existia uma profecia, que quando as pessoas fossem aceitando Jesus como Salvador, o povo de Israel ia ficar com ciúmes. Já havia uma profecia, você vai encontrar essa profecia ali em Isaías 65, verso 1. Nós não vamos ler, não dá tempo, mas nós já vamos partir aqui para o final. Então veja, os estrangeiros respondiam e os israelitas não respondiam. Verso 20, Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Resumindo, o povo judeu não estava aceitando o evangelho, não cria em Jesus, não obedeceu o evangelho, agia com rebeldia, petulância, e quanto mais rejeitava o evangelho da graça, mais distante ficava de Deus, do Deus que diziam que conheciam, pastor Aldemiro. E aí eu posso então partir aqui para a conclusão, eu quero concluir de 3 maneiras. Primeira maneira de aplicação para mim, para você aqui nessa noite é, esse trecho da Bíblia que nós acabamos de estudar, irmãos, convida eu e você a considerar a nossa situação diante da pessoa de Jesus. Porque nós vimos aqui, aprendemos, pastor Toninho, que Jesus não está longe de nós. Jesus está onde? Pertinho de nós. Nessa noite, Ele está aqui? Quantos acreditam que Jesus está aqui? A Bíblia diz que quando 2 ou 3 no meu nome ali, eu estou. Nesta noite, Jesus está aqui. Se tiver alguém aqui duvidoso, né? Se tiver alguém aqui entre 2 pensamentos, eu quero te dizer, Jesus está aqui nesta noite. Basta você apenas confessar com a sua boca e crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e você pode sair daqui nessa noite salvo, em nome de Jesus. Amém? Essa é a primeira aplicação do que nós estudamos. A segunda aplicação que eu quero fazer aqui nessa noite com os irmãos é que nós não podemos ler, eu já disse lá no início, Romanos capítulo 10, sem ler 9. Você viu que toda vez eu voltava lá no 9? Quantos irmãos observaram isso? Citei vários versículos aqui do capítulo 9. Você não pode ler Romanos capítulo 10 sem olhar o 9 e o 11. Os 3 são juntos, é um discurso. Então veja que é um longo argumento, você não pode separar, porque muita gente olha para Paulo e pensa que Paulo é um esquizofrênico, pastor Aldemiro. Principalmente ali em Romanos, quando leu 7, depois leu 8, a pessoa pensa que é 2 Paulo. Ah, não, isso é Paulo antes de converter, e o 8 é Paulo depois que converteu. Gente de Deus, eu ouço cada coisa. Não sei se os irmãos já ouviram isso aí. Então veja, Paulo é a mesma pessoa, ele é o mesmo que fala de eleição no capítulo 9, porque no capítulo 9 Paulo está falando de eleição, só que quando você lê o 9, o 10, o 11, você entende que tipo de eleição que Paulo está falando. E aqui no capítulo 10, Paulo está falando de quê? Responsabilidade
humana. Então, o mesmo Paulo que fala de eleição no capítulo 9 de Romanos, ele fala de responsabilidade humana no capítulo 10. O mesmo Paulo fala no capítulo 10 de missão. Ele está falando aqui que eu e você, a igreja, tem o mandato do Senhor para ser o quê? Enviados, para pregar, para anunciar a palavra de Deus, para falar das boas novas. Amém, irmãos? E o mesmo Paulo está dizendo para mim e para você aqui no capítulo 10, que ao sermos missionários, nós precisamos chorar pelas pessoas que estão precisando desse evangelho, porque nesse momento nós estamos falando e muitas pessoas estão partindo sem Cristo, e nós precisamos então desse padrão da palavra de Deus. E a terceira aplicação para nós encerrarmos: Deus opera soberanamente e por graça, independente do padrão judaico distorcido de salvação por obra. Não significa que obras não são importantes. Eu já falei aqui no discorrer do estudo, mas essa é a terceira aplicação que eu quero dizer aos irmãos. Deus opera pela graça, mas para levar eu e você às boas obras. Amém? Então isso é muito desafiador, quando nós pensamos que nós precisamos acreditar que a nossa salvação é pela fé, é por nós ficarmos ouvindo. É muito desafiador, por quê? Porque eu e você vivemos numa sociedade pragmática. Quando nós vamos avaliar os nossos filhos, nós avaliamos nossos filhos pelo quê? Pelo desempenho. Quando nós vamos avaliar a nós mesmos, nós nos avaliamos pelo desempenho. E aí nós ficamos querendo fazer coisas, pastor Toninho. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir atrás daquilo, lá na igreja eu sou pastor, os irmãos estão me cobrando, eu preciso fazer, eu preciso pintar, eu preciso fazer isso. Então, irmãos, o que eu quero dizer nessa noite para os irmãos, que é muito difícil nós entendermos, mas é só se eu e você entender, porque senão nós vamos ficar igual os judeus. Diz que eles eram zelosos, faziam muitas obras. Não adianta nós ser crente e ter muito ativismo para Deus e ser zeloso com as coisas de Deus. Tem que ser, pastor, zeloso e tem que fazer obra? Tem, nós já aprendemos aqui. Só que, em primeiro lugar, nós temos que não perder aquele sentimento. Como eu citei aquele caso daquele pastor que eu falei para vocês, da Igreja de Deus. Nós não podemos perder a questão de ouvir a voz do Senhor. A igreja não vai parar de ouvir a voz do Senhor. Eu acho tão interessante, eu quero indicar aos irmãos, lá no Clube do Livro, você vai encontrar um livro chamado Didaquê, que é um manual lá da igreja do 2º século. E ao ler esse manual, pastor Odemilo, desse pessoal lá da igreja do 2º século, chamado Didaquê, eu fiquei impressionado, pastor Toninho, com o que é que a igreja do 2º século buscava, diferente de nós hoje. Olha só o que a igreja do 2º século buscava. Buscava a seguinte coisa: como posso agradar a Deus? Como posso desfrutar corretamente da palavra? Como posso participar corretamente da ceia do Senhor? Como posso ser mais generoso com as pessoas, amar, dar cestas básicas, cuidar do pobre, das viúvas? Como posso ser mais apto a distinguir entre integridade e desonestidade? Como posso viver em respostas simples ao que o Espírito Santo pede de mim? Você vai ver que a igreja do 2º século se importava com isso, pastor Ademir. E hoje a igreja do século 21, o que ela se preocupa? Hoje o que tem valor na nossa sociedade? O ter e o fazer. O ser fica em último lugar. E a igreja do 2º século preocupava com o ser, com as pessoas, com Deus, com o seu relacionamento com Deus e com as pessoas. E hoje a igreja do século 21, principalmente nós aqui no Ocidente, nesse mundo que vivemos, nessa esquizofrenia terrível, nós temos preocupado apenas com o nosso umbigo, com as coisas para fazer e com as coisas para ter, e esquecido do ser, esquecido de você, meu irmão, esquecido que você é um ser humano, que você é alguém,
Mas eu quero te dizer que tem alguém aqui nessa noite que não esquece de você. Ele te conhece pelo nome. E Ele sabe de todas as tuas necessidades. Amém? Ele sabe de tudo aquilo que você precisa. E é esse Deus que está aqui nessa noite para abençoar a minha e a sua vida. Uma coisa interessante, irmãos, vamos ficar sobre os nossos pés. Uma coisa interessante, o mais importante na vida da igreja, sabe o que é o mais importante na vida da igreja? A pregação do Evangelho. Isso é o mais importante na vida da igreja. Quando Deus fala, nós somos alcançados pela sua voz. Você viu aqui o salmo que nós lemos? Somos alcançados pela sua voz e tudo muda. Mas quando nós ficamos rebeldes e não ouvimos a palavra de Deus, o que Deus faz? Deus passa o bastão da graça para outro povo. O bastão da graça era de quem, pastor Odemiro? Do povo de Israel. Deus passou para quem o bastão da graça? Para mim e para você nessa noite. Quantos querem continuar com esse bastão da graça? Levante a tua mão e diga: Deus, eu quero continuar com esse bastão da graça. Deus, eu não quero decair da graça. Deus, eu preciso continuar na graça, porque é pela graça que nós vamos ser curados. Vamos orar rapidinho, já passo para o pastor. 9:04, nesse que ele está adiantado, né? Mas já retorno para ele. Vamos orar. Deus, nessa noite, Pai, eu oro, Pai, e te peço em nome de Jesus. Naquela época, Deus, o Senhor tirou o bastão das mãos dos judeus e entregou nas mãos dos gentios. E só por isso, nesse século 21, eu posso estar aqui anunciando o Evangelho da graça. Eu posso estar pregando sobre esse Jesus. Pai, estou aqui diante de uma igreja, Senhor amado, neste lugar. Conforme, Senhor, meu Deus, a Tua palavra foi pregada, nós não possamos decair da graça, mas que nós continuemos, Deus, entendendo, com entendimento, fazendo coisas para o Senhor, fazendo obras, tendo zelo, mas que nós possamos parar para ouvir. Quando dizer vamos na terça-feira, essa igreja possa estar repleta. Quando dizer vamos para o domingo celebrar a Deus e ouvir a pregação, essa igreja possa estar repleta. Pai, em nome de Jesus, não deixe nós perdermos o bastão da graça. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Podeis assentar, vamos ouvir o nosso pastor dirigente. Vamos assentar.